boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Documento da CIA comprova que ex-presidentes do regime militar brasileiro determinaram a execução de opositores políticos. E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anuncia que nas próximas 24 horas, 100 mil agentes de segurança estarão nas ruas na Operação Tiradentes. Tudo isso você confere conosco a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando desse documento do governo americano que traz ali registros históricos da determinação de pelo menos 2 ex-presidentes do regime militar brasileiro para a execução de opositores políticos ali durante o período da ditadura. Esse documento estava já disponível desde 2015, mas somente agora foi descoberto pelo historiador Matias Spector e está trazendo muita repercussão aqui no Brasil hoje. Mas a gente começa contando essa história para você com a Jéssica Gonçalves lá nos estúdios da Rádio Nacional. Mariana, um documento da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, revela que pelo menos 2 presidentes brasileiros da ditadura militar ordenaram a execução sumária de opositores ao regime. O relatório foi tornado público e está disponível no site oficial do Departamento de Estado norte-americano. Nele é relatada uma reunião entre o então presidente recém-empossado, general Ernesto Geisel, e o chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações, João Batista Figueiredo, que sucedeu Geisel na presidência. Também participou o general Milton Tavares de Souza, chefe do Centro de Inteligência do Exército. A reunião ocorreu no dia 30 de março de 1974. Segundo o documento, o general Milton contou que cerca de 104 opositores foram executados durante um ano na presidência do general Garrastazu Médici. Figueiredo defendeu a continuidade dos assassinatos. Em nova reunião, no dia 1º de abril, Geisel determinou ao general Figueiredo que as execuções continuassem e que a ordem de matar um preso deveria ser dada pelo próprio Figueiredo. O relatório foi enviado em abril de 1974 pelo ex-diretor da CIA, William Egan Colbin, ao então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Por meio de nota, o Exército Brasileiro informou que foram destruídos os documentos sigilosos referentes ao período do relatório, que poderiam comprovar se os fatos narrados são verdadeiros. A destruição, segundo a nota, ocorreu de acordo com as normas existentes na época. Mário, eu volto com você. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, aqui, como eu disse, no Brasil hoje, muitas repercussões em torno desse assunto. A Daniele Popov acompanhou isso com a gente, né, Dani? Teve repercussão de governo e de fora do governo também, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Vamos começar pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que disse que o governo não tem conhecimento oficial do memorando da CIA ao ser questionado sobre esse tema por jornalistas. O ministro da Segurança Pública afirmou que, para se ter um pronunciamento oficial a respeito desse assunto, é preciso ter acesso oficial de governo a governo. É preciso ter acesso oficial de governo a governo para se poder fazer um comentário que se possa e que se deva fazer no caso de as informações serem de fato confirmadas. O prestígio das Forças Armadas, eu acredito que permanece nos mesmos níveis em que elas se encontram até aqui, por uma razão muito simples. As Forças Armadas brasileiras são um ativo democrático que o país hoje tem. E isso, evidentemente, que não é tocado por uma reportagem, chama a atenção. Sobre um possível pedido ao governo norte-americano dos documentos, Jungmann disse que esta não é uma decisão da atual pasta e alertou que foi ministro da Defesa, mas não é mais. O secretário nacional de Segurança Pública, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, também afirmou que a divulgação do documento da CIA não afeta o prestígio das Forças Armadas nem a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Ele vê motivações políticas na divulgação do memorando. Interesses políticos nesse tipo de divulgação. Tem que analisar em profundidade para ver o que diz realmente no documento original, né, e não ficar só na manchete da interpretação. E a outra coisa é que tem que ver qual é o contexto político que isso aí está colocado. Às vezes são interesses políticos que interessam, ainda mais no contexto que nós estamos. Agora, em termos de prestígio, de intervenção ou de Força Armada,
eu acho que não afeta em nada. O advogado criminalista e ex-presidente da Comissão Nacional da Verdade, José Carlos Dias, ressaltou que o documento referenda o que foi afirmado no relatório da Comissão Nacional da Verdade para investigar as violações aos direitos humanos ocorridos na ditadura, de que a tortura era uma política de Estado, não era ato isolado. A Comissão Nacional da Verdade encerrou seus trabalhos em dezembro de 2014, com um relatório com mais de 100 mil documentos sobre violações de direitos humanos cometidos durante o regime militar. O documento recomenda a responsabilização de mais de 300 agentes responsáveis pelas violações, entre eles os 5 generais que foram presidentes da República durante a ditadura militar. Mariana. Daniele Popov, eu continuo falando com você porque, além desse assunto, o ministro Raul Jungmann também falou hoje sobre a Operação Tiradentes, que nas próximas 24 horas promete colocar aí cerca de 100 mil agentes de segurança nas ruas, principalmente policiais, né, as polícias estaduais. Você tem informações sobre isso para a gente, né? Exatamente, Mariana. 100 mil homens das polícias e bombeiros militares estão nas ruas em todo o país desde as 4 da tarde de hoje para a Operação Tiradentes 2, que é uma força-tarefa de 24 horas de todas as forças militares estaduais para ações de segurança pública. Essa é a segunda edição e é a maior operação coordenada e articulada entre polícias do território nacional, segundo o governo. Serão feitas prisões de criminosos e foragidos, apreensão de drogas e objetos furtados, além de ações educativas. Em entrevista coletiva, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que esse mutirão representa integração e que na próxima semana serão editadas medidas provisórias com mais recursos para a segurança. Teremos recursos novos, recursos importantes e, ao mesmo tempo, nós teremos nós vamos carimbar recursos para que no futuro os orçamentos da União tragam recursos que antes o governo federal não tinha permanentemente para tanto investimento quanto custeio em atividade de segurança pública. O ministro também citou a proposta de criação de um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na área de segurança pública e dando seguimentos a uma proposta de criação de uma Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência. Mais cedo, em uma entrevista à Rádio Jovem Pan, Jungmann afirmou que a influência das milícias vai se perpetuar nas eleições. Ele alertou que há um grupo especial formado de forças policiais e de inteligência para identificar a ação dos milicianos. De acordo com Jungmann, o grupo especial fará uma espécie de filtro e vai identificar os que estarão ligados a essas milícias. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E olha, ainda falando de segurança pública, a gente vai então ao Rio de Janeiro, estado inclusive que está passando por intervenção justamente nesse setor. Mas Maurício de Almeida, na nossa redação no Rio, você começa falando para a gente sobre a reconstituição que ocorreu ontem à noite, que inclusive eu sei que você acompanhou, do caso Marielle Franco, né? Caso que, segundo o próprio ministro, já está aí perto de ser solucionado. Então conta para a gente os detalhes dessa reconstituição que aconteceu ontem. Boa noite. Boa noite, Mariana. Eu estava lá mesmo e foi uma longa reconstituição. O trabalho durou mais de 5 horas e foi cercado de sigilo. 200 homens das Forças Armadas cercaram todo o local para impedir a passagem de pessoas que não estavam autorizadas. Foram colocadas lonas pretas para impedir que qualquer pessoa enxergasse o que estava acontecendo durante a reconstituição. E os jornalistas ficaram bem afastados. Eles não podiam nem se aproximar dessas lonas pretas. Foram colocadas grades e toda a imprensa ficou atrás dessas grades, que ficavam aproximadamente 50 metros dessas lonas pretas. O delegado que coordenou a reconstituição conversou com a imprensa um pouco antes do início do trabalho. Ele disse que aquela reconstituição era fundamental para que a polícia entendesse todo o mecanismo do crime e esclarecesse algumas dúvidas. Para isso, 4 testemunhas estavam lá para acompanhar a reconstituição. Essas testemunhas presenciaram um fato igual ao que aconteceu no dia do crime, tanto que a polícia levou para lá carros semelhantes aos utilizados
utilizados na execução de Marielle e também armas e munições de verdade. Foram feitos disparos verdadeiros. O objetivo da polícia era tentar descobrir se as pessoas conseguiam identificar o som das armas e, com isso, apontar que tipo de arma teria sido utilizada para atingir Marielle e o motorista Anderson. Até o momento, a polícia acredita que foi uma submetralhadora que foi utilizada nesse crime. O general Richard Nunes, que é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, disse que a reconstituição era fundamental e também disse que está otimista que em breve o caso vai ser elucidado, mas ele criticou o vazamento de informações das investigações. Segundo o secretário de Segurança, esse vazamento atrapalha o trabalho da polícia e também coloca em risco pessoas que estão envolvidas com esse vazamento. Apesar dessa crítica do general Richard Nunes, agora no fim do dia vazou mais uma informação sobre o caso Marielle. Segundo o site do jornal O Globo, está sendo negociado um acordo de delação premiada. O Ministério Público e a polícia estão negociando com o ex-policial militar Orlando de Araújo, que está preso acusado de participar de uma milícia e foi apontado como um dos prováveis mandantes para o assassinato de Marielle Franco. Agora, o Ministério Público estaria tentando descobrir com ele informações para tentar esclarecer o caso Marielle. Por enquanto, o Ministério Público nem a polícia se pronunciaram sobre essa notícia que foi publicada no site do jornal O Globo. Mariana. Maurício, a gente com certeza vai continuar acompanhando esse assunto, inclusive uma eventual confirmação dessa delação. Mas eu continuo falando com você sobre segurança pública, mas agora a respeito dessa operação que ocorreu aí no Rio de Janeiro hoje, da Polícia Federal, uma operação que tem a ver com aquelas quadrilhas de roubo de cargas, um problema seríssimo aí no Rio, né? Realmente, Mariana, é um problema muito grave aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa operação forte contou com a presença de 110 policiais federais. Eles conseguiram cumprir 14 mandados de prisão. A quadrilha que era investigada atuava na região metropolitana roubando cargas há pelo menos 6 meses. E segundo o trabalho da Polícia Federal de Investigação, os roubos eram diários e a quadrilha preferia cargas que poderiam ser vendidas rapidamente, como carne, cerveja e cigarro. Essa quadrilha agora não está mais atuando. Segundo a Polícia Federal, todos os 14 integrantes foram presos. Essa foi a segunda grande operação que aconteceu essa semana para combater roubo de cargas no Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, outras 21 pessoas também foram presas. Segundo o general Richard Nunes, secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, o gabinete de intervenção vai intensificar ainda mais o trabalho para combater essas quadrilhas que roubam cargas aqui no estado do Rio de Janeiro, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal nas principais estradas que servem de acesso para a cidade do Rio. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Então, a gente segue agora para falar com São Paulo, porque a Vanessa Casalino, lá na nossa redação em São Paulo, vai trazer para a gente informações, né, Vanessa, a respeito do prédio que desabou aí. Houve o reconhecimento, encontraram mais uma vítima aí que foi identificada aí no desabamento, né? Boa noite. Sim, Mariana, boa noite. Uma segunda vítima do desabamento foi identificada, Francisco Lemos Dantas, de 56 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, são dele os restos mortais achados na última quarta-feira. E na tarde de hoje, os bombeiros localizaram mais restos mortais nos escombros a partir de um odor forte percebido no local. Técnicos do Instituto de Criminalística da Polícia Científica foram chamados ao local. Com essa identificação, a de Francisco Dantas, os bombeiros continuam as buscas por 6 corpos, porque o desaparecimento de mais uma possível vítima foi registrado hoje por parentes, também segundo os bombeiros. Continuam desaparecidos, então, Selma e os 2 filhos gêmeos e o casal Eva Barbosa Lima e Valmir Souza Santos, além deste homem que teve o boletim de ocorrência registrado hoje. Agora, a previsão dos bombeiros é de que as buscas terminem já no próximo domingo, porque eles reconhecem, como a gente já disse, que não há esperanças de se encontrar por lá pessoas vivas. Familiares de 5 vítimas já forneceram material genético para a comparação de DNA do material encontrado lá no desabamento. Hoje, um movimento de ocupação de prédios no centro da cidade, o MSTC, chamou a imprensa para esclarecer sobre as cobranças de aluguel denunciadas pelos moradores do edifício que pegou fogo e desabou. O MSTC explicou que há sim uma cobrança pelos movimentos sociais, mas de taxas para manutenção dos edifícios e que ninguém é despejado por conta da falta de pagamento. Esse movimento faz parte da Frente de Luta por Moradia, um coletivo que reúne outros 12
movimentos. Nós temos informações também sobre aquela vistoria da Prefeitura aos 70 prédios ocupados no centro para apurar riscos. Até agora, 4 edifícios foram examinados e, segundo o prefeito Bruno Covas, há uma complexidade para definir os critérios técnicos desta vistoria. Isso porque, de um lado, haveria uma demanda do Ministério Público para que a avaliação seja rigorosa e, de outro, uma ponderação dos movimentos de moradia no sentido de que os edifícios ocupados são antigos e que as condições desses locais não são, de fato, as desejadas, mas sim as possíveis, Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, no próximo bloco a gente vai falar de um decreto que é o primeiro que concede indulto a transexuais presas. Daqui a pouquinho a gente já volta.